Olá, bem-vindos ao podcast da Dor para a Cor, um podcast emocionante com convidados especiais. Hoje meu convidado é muito especial na minha vida pessoal e profissional também. Quero agradecer a todos vocês com mensagens que eu recebi dos episódios anteriores. Muito obrigada por tudo. Me faz muito bem essas mensagens e saber que o propósito do podcast deu certo, tá bom? Notificações, coloca um like. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilha, que eu tenho certeza que tem pessoas precisando ouvir e serem ouvidas, tá bom, pessoal? Então hoje eu vou apresentar o meu convidado, Dr. Carlos Neto, um excelente médico. Ele é médico cardiologista formado pela Faculdade de Medicina da USP. Ele é sócio e CEO da clínica médica Dermacuore. Ele é fundador do Empreende Doc, que é uma hub de soluções para médicos. E ele é mentor de médicos. E é o meu amigo. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Rê? Obrigado pelo convite. Uma honra, um prazer estar aqui hoje. Quero aproveitar aqui e parabenizar você pelo lindo projeto. Estou Obrigada. acompanhando e eu tenho certeza que o propósito é maravilhoso, está atingindo muitas pessoas que precisam desse cuidado, desse carinho, de ouvir essas palavras. E então, parabéns, e para mim é um privilégio estar aqui e poder ajudar no que for possível, né? Obrigada, doutor. Prazer é meu ter o doutor aqui. Eu estou emocionada, já adianto, tá, pessoal? Porque esse podcast, para mim, todos são especiais, mas o doutor Carlos tem um significado muito grande na minha vida. Preciso compartilhar com vocês. Não só ele, como todo o time dele, da clínica Dermacore, a esposa dele, doutora Thais, sempre nos acolheu, eu e meu pai, um atendimento humanizado, desde a recepção, com o time que é maravilhoso. A Claudinha, beijo, É Claudinha. aniversário dela ontem. Ah, é? É. Parabéns. E o suporte que nós tivemos sempre, emocional e profissional. O Dr. Carlos entrou na minha vida, do meu pai, que era paciente dele, há 12 anos. E durante esses 12 anos, né, doutor? Foram 12 12 anos. anos intensos, Sim, de hospitais praticamente, de choros, de alegria de receber sim. alta, de aprendizado, eu fico emocionada, de resiliência. Quero agradecer muito durante esses 12 anos que o doutor cuidou do meu pai de uma forma carinhosa, humanizada. Ele adorava o doutor e você teve um papel muito importante na minha recuperação. O doutor me resgatou. Obrigado. E o seu telefonema, a sua mensagem, uma semana. Bom, no dia que ele faleceu, você que me deu a notícia, você me encorajou a libertar ele, né? Porque a gente não fala só do médico profissional, ali era o Carlos, o ser humano que estava vendo uma filha chorando, né? E ele segurou a minha mão e falou: deixa seu pai ir, ele precisa ir. E eu confiei muito no doutor e eu conversei com meu pai. Hoje o tema, pessoal, é um tema importante, porque eu vejo que também as pessoas estão carentes de informações necessárias e corretas. Então o tema hoje é longevidade. Longevidade, será que ela se limita em tempo de existência da pessoa? É uma escolha, né, doutor? Ótimo tema pra gente falar. Doutor, eu vejo Muito em assim, alta. tá muito em alta. É, Eu tenho algumas dúvidas que eu quero tirar, eu até anotei aqui, tá porque são bom, muitas, né? Então eu preciso ter calma para perguntar. tá bom. E eu percebo no meu dia a dia, hoje eu estou com 46 anos, tá? Eu Tá, sempre fui esportista. Porém, eu nunca parei para analisar a minha alimentação, a parte de alimentação, o que é saudável, o que não é. E eu vejo que as pessoas é um conjunto. A longevidade, ela entra na saúde mental. Tô também, correta? tá perfeitamente correto. E eu vejo que as pessoas, a partir de 35 para cima, estão se cuidando mais. Pelo menos quando eu vejo esportes que eu faço na rua, academia, eu vejo pessoas, eu vejo idosos fazendo, e isso me Sim, motiva muito. Então hoje o nosso tema é esse.
Eu vou te fazer uma pergunta e nós vamos, né, Perfeito, vamos lá. ter um bate-papo Eu adoro esse muito tema. legal. Podemos falar bom tempo sobre esse tema. Eu sei. Então vamos lá. A longevidade, ela se limita à existência da pessoa? Tá. Primeiro, me permita falar um pouco do seu pai, que você deu essa introdução. Eu queria dizer que realmente, já que o podcast tem Olha ele esse aí. intuito também, ele tá aí na foto, né? Que foi uma honra ter sido o médico dele, acompanhado ele durante todos esses anos. Sobre o suporte nos momentos de despedida e no pós, eu entendo que isso é base do fundamento médico, né? Não é só tratar, curar, mas Exato. também conseguir diminuir a dor dos pacientes familiares. Eu carrego isso comigo e não foi diferente com vocês. Passei por um momento parecido também esse ano, também tive uma É enorme perda no mesmo hospital, no mesmo corredor. difícil, No né? mesmo No corredor mesmo que corredor. Ai, eu mesmo choro. hospital, mesmo corredor. E eu sei da importância da gente receber esse carinho de quem tá por perto e também de poder fazer a coisa da forma mais humana possível, como foi com ele. Muito Sim. bacana. Então, deixar essa homenagem para ele aqui. Obrigada, Não podia doutor. deixar de falar. Agora vamos voltar ao tema sobre Vamos. longevidade. Até me perdi aqui um pouco, mas longevidade não se limita à idade. Longevidade é uma ciência, né? Na verdade, o que tem acontecido nitidamente o ser humano está vivendo cada vez mais tempo, né? Uhum. Então, se você for olhar lá na época do Império Romano, etc., um homem adulto vivia em média 30, até os 35, 36 anos de idade. É uma loucura, né? Morriam nas Nossa. guerras, morriam de pestes, doenças. E isso demorou muito, muito mesmo para o homem começar a aumentar o tempo de vida. Agora eu tô falando de tempo de vida. Então a gente vai chegar na década de 30, 40, a idade média de sobrevida de um homem adulto era 45 anos. E já envelhecido, né? Já Já envelhece, parei. super envelhecido de aparência. É. Então, assim, a gente demorou todos esses anos do Império Romano até os anos 1945, 40, 45 para viver até os 45 anos. Ou seja, eu com 42 aqui já estava quase me Um despedindo, um idoso, idoso. é. E nos últimos anos, assim, numa história recente, a gente fala de 1940 até agora, a expectativa de vida aumentou muito do ser humano. Então, a expectativa de média de um homem americano hoje é 80 anos, 78, 80 anos, Nossa. em franca ascensão. Então, isso é um ponto que mostra a evolução da ciência, etc. Mas a questão Certo. é, como que se faz para viver mais? E melhor ainda, como se faz para viver mais e melhor? Com Com qualidade. qualidade, porque não adianta você, né, não é legal você chegar, envelhecer, como vai acontecer com a maioria de todos vocês, salvo questões genéticas ou questões do imponderado, né, um acidente, Sim. uma violência. Como é que você vai chegar, né? Como é que você vai estar aos seus 80 anos? Isso que é importante. Então a medicina está olhando para isso agora, que é o fato de cuidar do ser humano ali desde cedo, né, mas aos 20, 30 anos, para ele chegar na idade de 80 anos com qualidade de vida, podendo pegar um neto, podendo agachar, podendo entrar e sair Estar do ativo, carro, né? entrar e sair do carro, viajar com a família, subir uma escada, entrar no museu, andar, sabe? Então isso é qualidade de vida. Então a medicina tá tendo esse olhar, entende que isso é importante e mais, isso é muito real, possível, a gente consegue, de fato, em 80% das vezes. Certo. A gente consegue, vou repetir que essa informação é muito importante. Você consegue, em 80% das vezes, definir como vai ser o seu futuro, como vai ser Isso sua é longevidade. importante. É um planejamento, né, É um doutor? planejamento. Eu vejo que tem muita. Vamos falar de criação, tá? Eu acho que é importante, a lição começa dentro de casa também, né, doutor? Sem dúvida. Porque as pessoas. Eu tenho um planejamento, mas eu também tive uma criação que me incentivou para o esporte. Que isso ajuda muito. Por exemplo, meu Sim, pai, com 80 anos, eu olhava ele extremamente lúcido e forte. Apesar dos sim. históricos de doenças crônicas, a parte muscular dele era forte porque ele fez esporte a vida toda. Ele era faixa preta de judô. Eu brincava que ele sabia até cair, né? Você não sabia, hein? Faixa preta de judô. Então ele sabia cair. Ele tinha um físico bom, assim, e uma cabeça muito boa. Sim, Pena que, com o tempo, algumas doenças apareceram, que também foi responsabilidade, acredito, da falta de disciplina alimentar, sim. que foi uma consequência. Então, eu sempre falo, a lição de casa é dentro.
de casa, Sim. né? Eu vejo a sua família, que é uma referência de criação de filhos, a família unida, né? Os pais são esportistas, têm um planejamento. Então, eu quero que você fale desse planejamento. Como que um paciente ou uma pessoa chega no seu consultório desesperado, de repente, que viu que realmente ele queimou a largada? O momento ideal é você começar a ter olhar para isso o mais precoce possível, né? Para você não correr atrás do prejuízo, simplesmente Sim. fazer uma medicina preventiva. De novo, como você bem disse, o papel dos pais em casa é fundamental para isso, né? Criar uma educação. A gente vem de uma educação, a gente é contemporâneo assim de idade, a gente vem de uma educação que não tinha um olhar tão atento a isso, né? Não É, valorizava isso tudo. E o que a isso. gente tem nosso papel agora é transformar isso para os nossos filhos. A gente tenta passar isso, eu e a Thaís. E lembrar que você acaba intuitivamente falando e você cita aí todos os pilares que de fato são importantes para você construir uma vida longeva, com saúde, chegar bem aos 80 anos. Então, é o esporte, sem dúvida. E o Certo. esporte é um pilar importante, e aqui a gente está falando principalmente de movimentação ativa, de construção de massa muscular. Então a gente sabe É qual que é o papel muito importante, é uma poupança. importante. Você citou o exemplo perfeito do seu pai. Talvez numa situação semelhante, alguém com as mesmas doenças, sem a reserva muscular que ele tinha, certamente teria padecido antes da doença, né? Teria Sim. sofrido muito mais a Não doença, teria aguentado, não teria né? aguentado tanto tempo. Isso a gente vê muito tempo, muito nitidamente isso, né? Pacientes que sobrevivem a doenças que outros certamente não sobreviveriam e essa sobrevida vem por causa de uma reserva esportiva, muscular, vou colocar cardiorrespiratória, né? Pulmão, coração e muscular. Então, esse é um pilar importante. O outro, nutrição. A medicina está muito atenta a isso, um olhar muito carinhoso para isso, porque a gente sabe, né, que de fato somos aquilo que comemos. Exato. Nutrição não é só por prazer, também é prazer, mas ele é o nosso combustível, a gente tem que ter um olhar atento a isso. Hábitos, a gente não pode esquecer desse pilar, então a gente tem que falar que claramente nocivo o consumo excessivo de álcool, tabagismo, Isso. esse é um olhar também para a longevidade. E isso é o básico, né? Mas a medicina da longevidade, a medicina do estilo de vida, começa a ter um olhar mais atento para outros pilares que também são igualmente importantes. Então, aqui eu estou falando do sono. Hum, Então, a ciência do sono, a medicina valoriza muito isso como um critério de qualidade de vida e longevidade, né? Saúde mental, é, a gente pode falar mais disso, isso é um aspecto muito importante também. muito, pessoal. E um outro pilar seria a questão do convívio, do ambiente, da família, do seu propósito de vida. São coisas que antigamente a medicina não olhava tanto isso. Espiritualidade, eu não estou falando Sim. isso de religião, estou falando de uma, Sim, de é uma um. fé num bem maior, em algo maior. Tudo isso, somado todos esses pontos, formam uma engrenagem perfeita se você conseguir cuidar bem de todos esses pilares para você envelhecer, de novo, com qualidade de vida. Eu acredito muito nisso. A parte da espiritualidade, né, o equilíbrio, tudo tem que estar em equilíbrio. É um conjunto Equilíbrio. que precisa estar sincronizado, né? Eu É sou uma isso. pessoa, eu gosto sempre de me usar como exemplo, porque eu tive uma doença muito grave, neurológica, que pegou toda a minha parte muscular. Se não fosse o meu histórico, as células têm memória, né? Meu fisioterapeuta sempre Sim. falava, elas têm memória, elas vão ser ativadas e vão lembrar, ó, a Renata tem a musculatura boa, então nós vamos voltar rápido. Eu voltei rápido, graças a Deus. E assim, a conta chega, doutor. Eu vejo pessoas, gente, não é um julgamento, não é um preconceito, tá? Mas assim, que tem uma mentalidade, tudo bem, eu respeito, que fala, prefiro viver intensamente agora, curtir tudo, tal, do que não viver nada. Mas o que que é não viver nada? É, Né? Eu falo, mas será que isso que ele está bebendo muito, fumando muito? Eu sou uma ex-fumante. Eu fumei dos 14 anos aos 28. Eu parei quando eu não consegui subir um lance de escada, dois lances de escada com 28 pois anos. é. Eu tenho dois filhos, aí vem o planejamento. Eu preciso estar ao lado dos meus filhos para criá-los. Eu quero ver meus filhos crescerem, desenvolverem, se, sabe? Então, o que que eu preciso fazer, né? E eu vejo isso, que as pessoas, às vezes, elas se pegam nisso. Ah, não, eu se sabotam, resumindo. Sim. Se sabotam muito. Eu sou uma pessoa que me saboto na alimentação. E para mim, a alimentação, dentro desses pilares, é um dos principais. É. Porque é o que o doutor falou. A gente é o que a gente come. Então, se eu vou comer besteira, meu organismo,
Eu olho, eu falo, bom, ela come besteira, ela tá inchada, Sim, retenção de líquido, colesterol, diabetes, né? Que eu sim. quase fiquei uma diabética. E vendo o histórico do meu pai, eu falei, bom, eu não quero isso para mim. O que que eu posso fazer para evitar? Eu fui até o consultório do doutor. Então, as pessoas chegam no seu consultório, qual é a idade, assim, que mais te procuram e falam, eu quero mudar a minha vida, o que que é necessário? E qual que é o seu papel? Porque a medicina, ela garante ou não a longevidade, porque eu acho que é É, bilateral. sem dúvida. A saúde é um cuidado compartilhado, né? O médico Sim, te dá os direcionamentos, te dá os caminhos, mas a saúde, quem cuida é o paciente. A gente não carrega nas costas essa total responsabilidade. certo. Na verdade, os pacientes muitas vezes me procuram sem ter essa dimensão. Muitas vezes o mais comum é o paciente procurar, quero fazer um check-up, ou é uma frequência bem grande do consultório, assim, né? Essa faixa Uhum. etária dos 35 aos 45, eu vim aqui para fazer um check-up. Nem tenho nenhum sintoma específico, mas eu vou fazer um check-up. E entende que o check-up é você fazer exames. Isso é um erro muito comum, de médicos até, e principalmente de pacientes. Entende que check-up é você fazer um bloco de exames e aquilo está feito o check-up. E não é. Anualmente. Isso não é um conceito de check-up, né? Check-up é você, de fato, conseguir olhar para todos os pilares da sua saúde e ver como elas estão. Então, aquilo que a gente falou, não adianta. Você pode estar com um bloco de exames normais lá, trouxe o laboratório completinho, perfeitamente normal. Só que você não está dormindo, isso não pode não mostrar no seu laboratório ainda, né? É, Você não está tendo relações péssimas dentro da família, ou está super ansiosa, deprimida, é. e sua saúde certamente não está boa, né? Tá sofrendo, é um sofrimento, né, na saúde e não mostra os exames. Então, o check-up não é o contexto só de exames. É bom a gente trazer essa informação para Importante desconstruir. O check-up é você, de fato, ter esse olhar para tudo para que tudo. envolve sua saúde física, mental, emocional, espiritual. A falta de dormir, ela impacta muito no sistema imunológico, né? Porque Muito. se você não dorme e vai acumulando, né, essa falta de descanso da mente, do Para físico, várias coisas, né? Não só o imunológico, né? gente, então, pega muito. Muitas coisas são reguladas no nosso sono, né? O sono, ele tem um papel importante para nossa saúde física. Vários hormônios são regulados na hora que a gente, Sim, durante o nosso sono de qualidade. sim. Então, emagrecimento, por exemplo, é um papel fundamental para o emagrecimento é a qualidade do sono. É, Então, hormônios da saciedade, etc., ficam todos bagunçados ficam. quando você dorme mal e aí você acorda com aquela compulsão, normalmente compulsão por carboidratos, açúcares, e muito relacionado à qualidade do sono ruim. De novo, como você disse, né? É uma engrenagem perfeita na nossa saúde. Então, a pessoa não emagrece, não entende por quê. Doutor, isso é bem comum. Eu como bem, eu até faço exercício e não É, entende por que não emagrece. E muitas vezes o problema está na saúde do sono, na saúde do sono. E né? tem, né, um caminho para tratar Tem isso. um Hoje em dia a caminho. medicina está muito avançada, né? Uma coisa que eu percebo, doutor, eu acho que existem dois mundos. Pessoas que estão consciente, né, de que quero viver mais, o que é preciso para eu viver mais, não gosto de esporte, mas vou começar a praticar o esporte, Sim. vou começar a melhorar a minha alimentação e outras coisas. Mas eu também vejo que existe um tabu ou medo até, tanto homem quanto mulheres, de fazer exames preventivos. Não tem assim, tipo, eu tenho. Existe. Quem frequenta muito médico fica doente, porque É, começa a fazer muito exame, muitos achados de repente. Tem essa. existe todo tipo de paciente, né? Existe, como você disse antes, você falou, aquela pessoa que entende que a vida é. Vou viver a vida como se não houvesse o amanhã e contar com a sorte. Então, existe essa linha de pensamento que eu entendo que é um pensamento quase que irracional, para não ser ofensivo, porque. De novo, se você seguir essa linha, você está jogando fora 80% das suas chances. Então, matematicamente, você está Isso, arriscando jogar o jogo dos 20%. É óbvio que tem pessoas que têm um estilo de vida saudável e adoecem, pegam um câncer, etc. Mas você está contando com um imponderado. É muito inteligente você jogar um jogo dessa forma que exato, 80% das vezes você vai ganhar. Então, exato. tem esse perfil. Também tem o perfil do extremo, aquele cara que acha que fazer exame toda hora vai resolver a vida dele, que ele tem que olhar para aquilo toda hora, porque a saúde são exames, são check-ups, e não é dessa forma como eu disse anteriormente. É. E tem todo que é tipo de gente. E tem aquele que também pensa assim, puxa, eu não vou fazer porque quem procura acha Eu e vai ouço achar muito isso, problema. eu ouço Não, acho que é uma bastante. forma inteligente de pensar, porque é muito melhor você encarar os problemas de frente, né?
Sim. e tomar atitudes preventivas. Isso é bem comum, pressão alta, colesterol alto, diabetes, que muitas vezes são doenças silenciosas. Você tá com a pressão super alta ou com o colesterol super alto, com o diabetes super descompensado, e demora muito para isso repercutir em algum sintoma. E é muito inteligente você encarar isso de frente e começar a cuidar desde já, Sim. para evitar do que pensar, não vou investigar porque quem investiga acha. Não acho que é uma forma inteligente. Eu passei por uma experiência, doutor, inclusive foi o doutor que descobriu e que me deu a orientação para virada de chave, lembra? Eu estava muito no automático durante muitos anos. Eu estava cuidando muito e não me cuidava. Isso também as pessoas, eu sempre falo, quem cuida tem que se cuidar mais, né, Sim, doutor? E aí o meu cortisol estava assim, no talo. e, e eu estava na ativa. Quando a minha situação descansou, o meu cortisol caiu. E aí o meu organismo começou, ó, agora você vai ter que ver isso. Agora, então Isso é bem assim, eu frequente. vejo que as pessoas hoje estão num ritmo muito acelerado devido profissões, querem chegar ao pódio, tal, mas primeiro não olham para si. Sim, Então a longevidade, hoje em dia, as pessoas acabam, nossa, eu quero conquistar isso, a vida, só que não param um pouco para se ouvir, se cuidar, né? sim. E ver assim, quais são os hábitos? Será que eu estou fazendo hábitos saudáveis realmente? É o que o doutor falou. Às vezes a gente está vivendo uma vida comendo coisas que, né? Eu durmo bem, tá tudo certo, faço 30 minutos de esteira, não faço terapia, tô com os meus problemas todos aqui guardados. E eu queria te perguntar, qual é a idade? Existe, na verdade, uma idade crítica? Perigosa, assim, Existe, tanto para a existe. mulher quanto para o homem, que tem essa visão. Tá tudo certo, vou camuflar, depois eu vejo. Existe, até existe essa idade crítica, a gente pode falar disso. Primeiro, essa questão do autocuidado que você citou, né? Do virar o holofote para si. Eu vejo bastante isso também, né? As pessoas entram numa rotina de vida e assumem o cuidado de tantas outras coisas, do trabalho, da empresa, do chefe, do patrão, do filho, do marido, da Isso. esposa, e não olha para si, não cuida de si, e a gente tem que estar bem para cuidar dos outros. Eu gosto de usar esse exemplo do consultório, é capaz de até ter ouvido eu falar disso, que é a questão da máscara do avião, né? Quando você tá no avião e a aeromoça fala, primeiro coloque a máscara em você, depois coloque a máscara no seu filho. Gente, Quando você ouve isso pela primeira vez, pelo menos pra mim, pareceu muito estranho, né? Como assim? Eu vou pôr a máscara em mim, depois eu vou pôr no meu filho, depois eu ponho em mim. Uma situação de emergência, mas é exatamente um sobre isso. instinto, É um né? instinto. É, Só que o correto é você estar bem primeiro para poder ter condição de cuidar do outro. Então essa comparação eu gosto de fazer bastante. E sobre a idade crítica, Rê, realmente existe. Essa faixa etária aí dos 35 aos 50 anos é uma idade um pouco crítica tá, do ponto de vista de eventos certo. cardiológicos, neurológicos, porque de uma forma bem simplista, assim, vamos dizer que seu coração, seu cérebro não está preparado para uma grande agressão. Nossa. Então, é mais comum você ver uma morte súbita depois de um infarto, depois de um AVC, um derrame em pacientes jovens, do que isso quando acontece em idosos, por exemplo. Sim. Então é uma idade crítica, sim, essa idade dos 35 aos 50 anos, que vale a pena, porque as doenças aparecem nessa idade, sabe? Então é a fase que você faz diagnóstico de hipertensão, de diabetes, de Isso. dislipidemia, de colesterol alto. E hoje em dia, com esse mundo maluco que a gente vive, né? Estresse, trabalho, infelizmente é frequente a gente ver eventos súbitos, né? Morte súbita em jovens. E que E chocam, né? Você choca. fala, como Antigamente, assim tão jovem? antigamente, quando eu fazia faculdade, depois na residência de cardio, quando o paciente aparecia no pronto-socorro jovem, em óbito ou infarto, etc., a gente normalmente associava o uso de drogas. Era bem comum a associação com drogas. Mas hoje não é a realidade. Hoje em dia a gente vê placas. Placa de aterosclerose, placa de gordura no Hum, coração desses jovens, porque é uma vida estressante, trabalho, cidade grande, fuma, não precocemente, né? come Começa. super mal, fast food, tem relacionamentos péssimos, familiares, dorme mal. E aí forma aterosclerose, como a gente só via antigamente em pessoas mais velhas. E aí, quando essas placas rompem, etc., obstruem os vasos, entopem os vasos, falando de uma forma mais leiga, esse coração, esse cérebro não está preparado para aquela agressão diferente do idoso que foi cronicamente recebendo. E já tem uma musculatura mais.
laceada também, então o É, impacto é menor, né, no idoso. o corpo é sábio, né? O Conforme corpo é você vai sábio, agredindo as pouco, ele vai criando exatamente. redes colaterais de vasos, etc. É, Então, o impacto agudo no jovem normalmente é mais fatal. sim. Então, é uma idade crítica, sim. Eu vejo pessoas, doutor, como eu frequento academias, né? Eu frequento academia, frequento parques, eu gosto de correr na rua. Comecei a correr, o Boa. doutor me incentivou. Tem até uma notícia para lhe dar. Boa, ao vivo Domingo aqui a consulta. agora, Dia dos Pais, eu vou fazer 5 km, que para mim é uma vitória. Ó, Estava dentro do nosso planejamento planejamento, né? maravilhoso. Emagrecer, ter uma vida saudável. Passei com a Gabi, que é nutricionista excelente, que eu quero fazer uma pauta com ela aqui, que é importante, que a gente fala da alimentação. E eu cheguei a uma meta. O doutor falou: você tem que ter uma meta de vida. Então, uma das minhas metas é voltar a correr de uma forma saudável, bem Sim, orientada. Porque antes eu corria de uma forma que eu achava que eu estava fazendo sucesso e não, né? E é isso que eu quero te falar. Eu vejo muitas pessoas se sabotando, que elas querem tudo para ontem. boa. Referências, eu quero ficar igual a outra pessoa, eu quero ficar forte, que a internet mostra só o lado Sim, bom, né, gente? Corpo sim, bonito, dente bonito, sorriso bonito, mas não mostra o backstage disso e o perigo disso. sim. Porque cada pessoa tem um organismo, né? E aí eu vejo pessoas fortes, mas eu olho e falo, não, não é um forte natural, não é um forte saudável. E aí você está camuflando e acumulando um problema, porque eu tomo anabolizantes para crescer, nada contra quem toma, tá, pessoal? Mas é um alerta, porque existem sequelas, e eu quero que o doutor fale dessas tendências hoje em dia de ficar Tá. muito magro, rápido, Sim. muito Boa, forte, boa rápido, temática. como que fica a parte fisiológica e metabólica disso, e Boa, as consequências. boa temática. É do ser humano, parece que é do ser humano, né? O ser humano busca atalho pra tudo na vida, né? A gente busca atalhos pra conquistar as coisas e não existe. Infelizmente, não existe uma pílula mágica, uma fórmula mágica, um atalho, Um milagre, um de milagre que você repente. vai ficar saudável ou imune, uma imunidade maravilhosa do dia pra noite. Isso é uma construção. E Gradativa. gradativa, é uma coisa que tem que entrar dentro dos seus hábitos, virar rotina, e aí você constrói uma saúde plena. E esse tipo de coisa, né, é buscar atalho. Então tem duas coisas aí, a comparação. Então tomar cuidado com a comparação, porque ela é perigosa e infelizmente talvez seja um risco da rede social, né? Traz muitas essas Sim, é uma comparações, a consequência, corpo ideal, a mulher ideal, a vida ideal, a família ideal. E na prática a gente sabe que não é sempre assim. E tudo bem, E tá tudo bem, ótimo. cada um tem a sua realidade, respeita seu passo a passo. Um ponto Isso. importante que você citou é a pessoa colocar metas claras, transparentes, entendeu? E é uma meta que a gente chama de meta SMART, né? Uma meta que seja específica, uma meta que seja mensurável, alcançável, atingível. Você não vai colocar para correr uma maratona se você ainda não corre 5 quilômetros, né? Exato. Colocar um tempo para cumprir isso também é muito importante para o ser humano construir rotinas, hábitos, colocar um prazo para você bater aquela meta é super É importante para você importante. alcançar. Então, eu vou correr 5 quilômetros até o final de 2024 e até o final de 2025 eu quero fazer uma prova de meia maratona. Aí é uma coisa mais alcançável, você vai construir aquilo ao longo do Eu vou tempo. me preparar para Vai se isso, preparar para né? isso, com auxílios profissionais. Então, sempre que você decidir seguir um caminho saudável, que seja, entender que não vai ser da noite pro dia, É. evitar os atalhos, normalmente os atalhos são perigosos, né? Igual a historinha de É. criança, né? É. Quando a, não é a Branca de Neve, como é que chama? Aquela que dá do o Chapeuzinho Vermelho, foi Chapeuzinho procurar o vermelho. atalho, se deu mal ali, né? É. É, procurar atalhos na vida do ser humano é sempre perigoso, porque são mecanismos não naturais, como você disse, hormônios, etc. Cuidado com comparação e respeite seus limites, mas coloque metas, coloca prazos para cumprir as coisas, esse é o segredo. Isso é o segredo da vida, para Na tudo. vida é para tudo. Eu sigo isso agora. Eu tenho ansiedade. O doutor sabe que eu queria emagrecer, mas eu sempre falei, doutor, eu quero emagrecer de uma forma saudável. Sim, Eu quero entender o meu corpo, eu quero me entender, eu quero ter a oportunidade de agora, porque antes eu queria tudo para ontem, fazia milagres assim, e depois as consequências. Tireoide, circulação, trombose, entendeu? Então, esse tipo de coisa eu não quero mais para minha vida, né? sim, E assim, o mundo, ele é tão preconceituoso,
Porque assim, as pessoas que têm hábitos saudáveis, elas são vistas como estranhas. Pois é, né? Que coisa, né? Gente, que triste, porque eu não bebo. Eu decidi na minha vida não beber. Não gosto de bebida É um alcoólica. bullying reverso, né? É um bullying reverso, exatamente. Sou uma ex-fumante, então quando eu saio, que eu peço uma água, as pessoas olham, É engraçado isso, né? Esse dia eu tava vendo até sobre questão financeira acontece isso, né? As pessoas que prosperam, às vezes, são mal vistas, né? mal vistas. Nossa, prospera é sinal que deve estar fazendo alguma coisa errada, tá sendo alguma picaretagem. A Gente, pessoa que é muito saudável também é mal vista, mas só pensa em comer bem, que coisa chata, a só pessoa quer se torna treinar. chata. É, Ah, ela não é mais é legal. um bullying reverso. É, ela é Mas sabe o que careta. acontece? Quando você muda os seus Bullying hábitos, reverso, gostei. muda os seus hábitos, muda as suas rotinas, mudam suas tribos também. Sim, E isso vai acontecer naturalmente. Você fala não para algumas tribos, algumas comunidades, algumas pessoas, alguns familiares. sim, é Deixa de dividir importante. algumas coisas que você dividia com alguns familiares e conquistam novos. Então fica tranquilo que aparecem novas pessoas que estão alinhadas com o seu momento, que têm a mesma mentalidade, que praticam o mesmo estilo de vida, que acreditam Uhum, nas mesmas coisas. São ciclos. Se a gente são ciclos. desapegar disso, é mais fácil de superar. É, e a longevidade, ela tá dentro disso também, na escolha, né? Eu vou começar a selecionar tudo. Eu já estou selecionando o que eu quero pra mim. Isso não é preconceito, é amor próprio. Sim, amor próprio. Porque assim, eu sou vista como, não vamos chamar porque a Renata não fuma, a Renata não bebe. Tá, mas eu também sinto que pessoas precisam, às vezes, de algo pra se soltar, pra se sentir. Acha que aquilo é se sentir bem, mas é um se sentir bem momentâneo. Depois é o que eu falo, vem, a conta chega e cara, Sim. entendeu? E eu sou uma pessoa que eu sempre coloquei metas, como eu falei na minha vida, e eu quero te falar uma coisa, doutor. Uma das metas que eu coloquei na minha vida do dia 11 de abril, que foi a passagem do meu pai, eu achei que eu fosse morrer junto. Eu queria morrer junto, o doutor sabe. E quando eu sentei no seu consultório, na sua frente, eu acho que eu já falei isso pro doutor. Meu pai tinha medo de partir e falar: quem vai cuidar da minha filha agora? Quem que vai olhar pela minha filha? Deus está cuidando de mim sempre olhando. Mas ele era o meu suporte aqui. E eu Uhum. lembro que ele falava para mim: o doutor Carlos, você sabe, você pode contar. Porque ele sabia da minha fragilidade emocional, ele sabia. E uma das metas que eu quero dizer é isso: que quando meu pai faleceu, que o doutor me chamou no seu consultório e falou: vamos seguir? Qual é o seu propósito de vida? Tem que ter um propósito de Tem vida. que ter. Nós temos que ter esse propósito, porque o propósito nos motiva. E não é só um, são vários. Se hoje eu estou aqui conversando com o doutor na minha frente, eu nunca imaginei que eu estivesse, porque minha vida entrou em colapso, Com certeza, sei. né? Entrou em colapso. Então, quem diria que eu estaria aqui hoje conversando com o doutor com um propósito incrível, Ajudando outras pessoas. ajudando outras pessoas. E você também fez uma observação na minha última consulta, falou: olha quantas coisas boas você já fez nesse período para você. Sim, Escritora, podcast, emagrecimento gradativo, eu ainda tenho que melhorar. rotina esportiva, A rotina, eu peguei gosto novamente, algo que me deu prazer, saúde que me mental salvou, mesmo. entendeu? Então a meta, ela tá dentro da longevidade, pessoal. E assim, vocês que querem sempre evoluir, faça a pergunta: por onde começar? Não é, doutor? Sim, Porque a vida passa muito rápida. Quem tem filhos, quem tem famílias, não queira passar por uma dor de luto, né? A gente tem que sempre pensar: eu amo meus filhos, eu quero estar próximo deles, próximo do meu marido, próximo da minha mãe, próximo. Então, assim, se cuidar, o autoconhecimento, o autocuidado, ele prolonga a vida. com A certeza. medicina, como o doutor falou, ela dá orientação, ela tem a tecnologia dos exames, né, dos achados, das curas que Deus dá a capacidade Sim, para o homem. Mas se nós não fizermos a nossa parte, não virarmos a chave interna e conhecer a força. Eu conheci, doutora, a minha força. Ela estava guardada. Eu nunca deixei de ter força. sim, Ela estava guardada e o doutor me ajudou a reativar essa força, a enxergar isso. E que você me bom. deu longevidade.
Passei, toda vez que eu passo por alguma situação, eu ligo pro doutor. Aquela cirurgia que eu fiz de urgência Sim. foi um alerta, porque eu não estava me alimentando bem. E meu organismo falou, ó, Mostra, né? ele dá o alerta, Basta a gente ouvir gente. basta a gente saber ouvir os recados, né? Exatamente, ó, o sinal. Eu tive que fazer uma cirurgia de urgência. Aí eu tive que enfrentar o medo de cirurgia. Eu tive que enfrentar o medo de uma anestesia. Eu tive que reviver todo aquele cenário novamente. E a minha saúde mental, como que tá? É, mas cada vez a gente vai ficando mais blindado, né? E quando a gente tem, de novo, o propósito bem claro, onde quer chegar, prepara seu corpo para isso, cuida de todos os pilares que a gente já citou aqui. Quando você recebe uma agressão ou uma inflamação, qualquer que seja a doença, etc., você está preparado para aquilo, você enfrenta de Exato. forma diferente, as coisas batem em você de forma diferente. Bate. A conta chega, mas chega, né? Chega de forma Não diferente. tão alta e fala, ó, ainda dá tempo. É, Ainda dá tempo. Eu tenho acompanhado as Olimpíadas. sim. E eu fico muito emocionada, porque as pessoas acham. A Rebeca falou uma coisa muito certa, e eu fiquei encantada. Olha, Rebeca, eu sou sua fã. Eu fui ginasta, tá? Te entendo. Ela é maravilhosa, Ela é né? maravilhosa, uma menina Maravilhosa. calma, cuida da saúde mental, todos são. Por Sim. quê? Nada é gratuito. Aquela construção dela é um trabalho. Sim, Ela sem falou, dúvida. eu faço de uma forma focada, porque é o meu trabalho. Existe uma disciplina. Tudo na vida tem que ter disciplina. O esporte ensina muito, né? Ensina, O porque esporte assim, ensina muito. a gente é bonito ver, mas acha que é só sair correndo, tipo, fazer lá rodante, tá. Gente, aquilo é um trabalho É. de construção mental, você se libertar de alguns medos, porque não é só chegar lá. Tem gente que tem o dom já e vai aperfeiçoando. Mas só o dom ali não resolve. Não né? resolve. Então, quando eu vi a Rebeca falando assim, é um trabalho, existe uma construção, e ela é muito grata à psicóloga que acompanha, eu falei, é esse conjunto. Ela cuida do espiritual, ela cuida da alimentação, dói, Sim, existem dores. Você imagina quantas cirurgias existem ali, sim, ela quantos mesmo passou. bloqueios, mas a longevidade dela qual é? Seguir a minha meta. Ganhou o ouro. Então, Maravilhosa, né? é uma construção que a gente É que uma história maravilhosa. motiva. O esporte tem traz muito dessas histórias, né? Eu amo esporte, eu fico É. emocionada, eu faço questão de E dá ver, pra você sempre associar as coisas da vida ao esporte, né? porque você vê quantas pessoas ela acaba sendo referência. Sim, Por exemplo, a gente chega com uma imagem, a nossa vitrine, né? A nossa imagem sim. é a nossa vitrine, uma pessoa saudável. De repente, uma pessoa vira e fala: Poxa, você me motiva. Eu vou entrevistar uma pessoa que vai linkar com esse episódio. Ela teve uma meta de vida, doutor, com 51 anos. Ela colocou que iria pesar 60 quilos. Você vai adorar essa história. Tá. Ela pesava 160 quilos. Estamos falando de perder 100 quilos. 100 quilos. E ela fez a cirurgia bariátrica e ela perdeu 100 quilos de uma forma gradativa. Ela foi tendo que ter acompanhamento pré-operatório, psicológico, e o pós-operatório, porque é uma nova pessoa, Com certeza. é uma nova estrutura, é uma nova fisiologia, tudo, tudo, tudo. E hoje ela tá tão feliz, ela é maravilhosa, ela é uma referência, eu quis dizer, ela é uma referência para mim. Sim. Porque eu tenho, né, doutor, a doença da obesidade. Nós descobrimos a partir dos exames que o doutor pediu detalhados, porque é o que você falou, o check-up é ok, mas vamos detalhar mais? E eu descobri que eu sofro de obesidade, eu luto contra a obesidade. E eu quero viver mais, com qualidade. Então, essas histórias, esses testemunhos me motivam, eu quero que motive você que está nos assistindo para ouvir, levar para o coração e falar: eu também quero viver mais com qualidade. O ser humano é capaz de tudo, né? O ser humano é capaz de tudo. A força tá dentro de vocês, eu costumo dizer assim. Sim, Basta a gente resgatar, ouvir os sinais, pegar as cordas que são jogadas para você todos os dias, em todos exato. os lugares, médicos ou em que você quiser acreditar. E o ser humano é capaz de coisas incríveis, né? Nós sempre temos, Deus nos dá a liberdade de escolha de vida. Temos o caminho mais fácil Sim, e a porta estreita. sim, Então, basta entender o que é melhor, porque a vida é feita de escolhas. Eu fiz a minha escolha. Eu quero me cuidar, estou me cuidando dentro, né, do meu prazo.
do meu processo. Eu não gosto da palavra prazo, que me dá o gatilho da Mas se ansiedade. respeitando, né? Eu vou me Respeitando. respeitar. Lembra que você me falou? Você tem que se respeitar primeiro. Para Ah, ser respeitada, você vai ter que se respeitar. Então, eu quero muito agradecer o doutor. obrigado, que ótimo. Aí o tempo passa rapidinho. Passa, é um bate-papo. Eu sempre falo que é um bate-papo muito gostoso. Graças a Deus consegui uma agenda que é difícil, viu, Não é gente? Uma fácil. agenda desse médico que está sempre atendendo, visitando os pacientes de uma forma humanizada. Quem quiser conhecer o trabalho, eu quero que você fale, antes de terminar, esse projeto que você tem das pessoas, que eu estou nesse projeto, junto com a nutricionista Gabi, que é excelente também, que está na longevidade, Sim, de pessoas que querem perda de peso, de qualidade de vida. Fala um isso. pouquinho para o pessoal, para eles entenderem e procurar você quem está precisando. É, na verdade é um programa que, como benefício final, normalmente vem o emagrecimento, mas não é sobre emagrecimento apenas, é sobre Sim, uma reestruturação do estilo de vida como um todo, isso. ajuste de rotina, performance, e a gente cuida de todos os pilares relacionados a isso. É, isso envolve um conjunto de consultas, exames, Uhum. segmento de perto, e a gente dá o trilho e É. acompanha os resultados, dá as metas a serem seguidas e acompanha o resultado. Tem sido maravilhoso ver É casos de maravilhoso. Eu sucesso. sou uma das pacientes que estão, né? Eu tô nesse projeto e te falo que cada vez que eu vou na consulta dele, que eu subo na balança, né, doutor? É uma vitória também que seja 500 gramas. É, mas a balança é um número, né? É O um peso é um número. número, não é tudo E eu sobre fiquei a muito feliz transformação com que você está isso. vivendo. Você aqui, ó, o que você está fazendo aqui já é uma É uma transformação, transformação. E existe a disciplina. O doutor ajuda você a enxergar o caminho da disciplina para conseguir fazer tudo sem isso, né? dúvida. É muito bacana. Muito obrigada Obrigado, Rê, por foi um ter prazer. vindo. Um prazer foi meu. Tenho certeza que vamos alcançar vidas. Você que está num processo de querer essa qualidade, longevidade, propósito, encontrar o seu propósito, procure o Dr. Carlos. Ele é excelente, tá? Quero que vocês compartilhem todos os meus episódios para as pessoas serem ouvidas e ouvirem também, que eu tenho certeza que tem uma pessoa aí que está precisando de uma ajuda, de um suporte, tá bom, pessoal? Então, mais uma vez, obrigada. Se inscrevam no canal, dá um like e até mais. Até o próximo episódio.